Alguém quer rever alguma coisa que ficou com dúvida? O momento é esse. Vocês podem perguntar, e se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, a gente vai dar sequência no assunto nosso aí. Só tem uma dúvida relativa à taxa dividida sobre a aula em si, de ontem. É o corpo do pavio, o corpo do candle, onde que os Big Plays já trabalharam o preço, influencia se tiver um corpo pequeno e um maior na parte superior, ele é mais forte ou mais fraco ou não influencia no operacional? É o seguinte, vocês estão vendo a minha tela aí? Estão vendo a minha tela? Vendo. Estamos sim. Sim. O que acontece, Maurício? A gente vai ver que no gráfico tudo se baseia no cenário, tá? Só que para a gente pegar o cenário, a gente vai pegar os conceitos e jogar ele dentro do gráfico para entender o que está acontecendo, tá? Então, você vai ver que velas de força podem ser pequenas, taxa dividida pode ter pavio. Quando você souber ler o cenário, você vai identificar tudo que a gente marca através de padrões. A sua dúvida de taxa dividida, repete para mim, por favor. Se o corpo da vela, se ele influencia na força, se tiver uma taxa dividida, igual essa aí que está na tela do senhor aí, de alta, vamos supor que a vela da parte de baixo, o corpo da vela fosse menor que a de cima, e a de cima fosse maior, ela teria mais força ou menos força, ou isso não interfere? Então, deixa eu explicar uma coisa legal para você, tá? Isso até é legal que o pessoal já pega, tá? O nosso operacional, mano, tem muita gente que usa de forma errada aí. Um exemplo aqui, ó, taxa dividida, né? Isso mesmo. No nosso operacional, o que você tem que entender é que aqui você identificou uma taxa dividida, certo? Eita. É que aqui você identificou uma taxa dividida, certo? Correto. Isso só vai ser importante para nós, não vai ser nesse momento do gráfico agora. Porque aqui está sendo trabalhado, está sendo feito o trabalho do preço em cima dessa divisão de taxa. Essa divisão de taxa ela só vai ser importante para nós quando o gráfico estiver lá na frente e ele voltar nela. Todas as marcações, todos os conceitos que a gente aprende para a lógica do preço eu identifico no passado para ver a reversão lá no futuro. O conceito da lógica do preço é essa, tá? Aí depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo, que são os conceitos que a gente usa no nosso operacional, para você ter mais confluências para entrar vela por vela. Mas, a priori, você tem que pegar o conceito que não tem taxa dividida mais forte e mais fraca. No meu ponto de vista, não tem taxa dividida vamos colocar uma outra aqui, ó. Espera aí. Não tem taxa dividida que é mais forte. Aqui a gente tem dois comandos, ó. Aqui eu tenho a marcação da taxa dividida, certo? Mas se lá na frente eu tiver mais confluência, isso aqui é uma confluência, essa taxa aqui é muito forte, tá? Muito forte. Mas se lá na frente eu tiver um cenário que está com força de venda, ele vai romper isso daqui tudo, ó. E essa taxa dividida não vai importar nada para nós. Tá entendendo? Então depende também do posicionamento, que seria mais uma confluência. Não, na verdade, depende. É que é assim, a gente está pegando os conceitos e vocês pegaram os conceitos e estão fazendo a marcação em cima dos conceitos, certo? Correto. Depois que vocês pegarem esses conceitos, vocês vão ver que essas marcações são as referências que nós vamos ter no gráfico. Não é porque eu tenho essa marcação aqui que quer dizer essa marcação é mais forte. Porque se fosse assim, seria muito simples, né? Fala a verdade. É verdade. As marcações são referências para nós de onde o preço vai chegar e trabalhar. Quando o preço chegar nessa marcação, essa marcação aqui, ó,
Sabe o que significa? Nada mais e nada menos do que o registro dessa taxa. Quando essa marcação estiver aqui, essa taxa vai estar no valor. Então, quando o preço chegar nessa taxa, a gente vai ver se ele vai trabalhar acima dela ou abaixo dela. É por isso que chama divisão de taxa. O preço trabalha ou acima de uma certa taxa ou abaixo de outra taxa. Que taxa que é essa? O valor do ativo. Esse valor do ativo aqui, ó. Isso aqui é uma taxa para nós. Você sabe que no conceito básico, taxa é isso daqui? É uma porção da fração do preço, de quanto que o preço está valendo? Quando a gente diz que tem registro de taxa, quer dizer que a taxa do valor do preço foi registrada em contabilização pela Vela. Então, o que acontece? A tua marcação pode ser mais forte. É por isso que eu falo para todo mundo, o Robson também ontem deu um conceito legal para a gente, que não existe só os padrões, né, só os padrões, além do que ele passou, que estão dentro do gráfico. E eu vou complementar, não me lembro se ele falou disso, é que não existe taxa dividida mais forte ou mais fraca, tá? Existe o movimento do preço. O movimento do preço que é o que diz que vai romper ou se não vai romper. A gente não tem essa marcação de taxa dividida? Sim, temos. É uma taxa forte, olha o tamanho do comando. Mas olha o que o preço fez na hora que chegou lá. Travou com um comando e está vindo de um preço todo de venda. Olha o tamanho do teu preço de compra. Tá vendo? Quase significante. Então, o que quer dizer? Que vai romper, pai. Tá me entendendo? Nossa, legal. Eu poderia ter o quê? Eu poderia ter um... Eu não sei se vocês já tinham essa visão. Eu poderia ter até um comando desse tamanho aqui e poderia ter até um outro comando aqui embaixo para representar para você mais força, tá? Já que o pessoal gosta de falar que taxa dividida tem força. Taxa dividida não tem força. Taxa dividida é divisão de preço para nós. O que importa é a força do preço que está chegando aqui, ó. E a Você entendeu por que movimentação aqui dos foi preços rompido? através da vela, sim. Sim. A força vendedora aí, dividida aí, ela anulou o candle de comando de compra. Aqui é o seguinte, tá? A gente está com o preço... Oi? Só aceita algumas pessoas que estão para entrar lá para entrar aqui no Zoom. Tá na sala de espera. Isso, é que você está como anfitrião, né? Ah, tá. Só um minuto aí. Cadê? Desculpa interromper, é só que acho que tem uma ou duas pessoas. Como que faz para aceitar aí? Ah, tá. Ah lá, isso. Aceitei. Certo, é só ele? Sim, só ele. Agora completou a quantidade de pessoas. Márcio está aí, Henrique está aí. É só o Márcio que não chegou ainda. O Adailson está aqui. Adailson está aí. Boa noite, Adailson. Boa noite, gente. Estou aqui, pai. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Então, Maurício, continuando no assunto aí, tá? O preço de venda aqui, ó, ele é tão forte que... Como que eu sei que o preço é forte? A gente vai entrar nesse assunto hoje. O preço engolfou essa vela, tá? Sim. Tá vendo o tamanho dessa vela em relação a essa? Exemplo perfeito lá que não existe taxa dividida nem forte nem fraca. Isso. Esquece isso se você tinha isso na tua cabeça. Taxa dividida mais forte ou mais fraca. Existe padrões de taxa divididas que a gente encontra no gráfico e existe as divisões de taxa que a gente encontra através da divisão de preço. E são essa divisão de taxa que não quer dizer... como que é uma divisão de taxa forte se ela está dividindo esse preço aqui, ó? É um número só. Eu não entendi como a gente pode falar que o número 1 é forte. Forte em relação ao quê, né? Exatamente, perfeito. Agora, se for 2, 3, 4, o 2, 3 e 4 é forte em relação à taxa 1. Se for menos 1, menos 2, menos 3, opa, a menos 1, menos 2, menos 3, ela é fraca em relação ao número que está aqui. Aí sim. Agora, no gráfico, a gente vai fazer isso. O movimento é forte, não é pelo tamanho da tela que formou uma taxa dividida, uma taxa única, tá? E não é pelos padrões, porque às vezes tem, é um comando de alta e um de baixo. Às vezes é mais fraco que esse comando de alta. Beleza, ali você está com domínio de preço de alta, tá? Mas se lá na frente, quando o preço retornar, você tiver com domínio de venda, tiver com futuro de venda, não tiver ação de compra, que são os pavios em cima da vela,
você não vai reverter o preço aqui nunca. Não, show de bola, hein? Agora entendi. Perfeito. Ajudei? Sim, Consegui aí. perfeito. Sim, senhor, conseguiu. Ótimo. Maravilha. Agora, Rapidão, aí, Augusto. O Robson, tá vendo esse cenário aí que o Augusto acabou de mostrar, que a gente estava conversando sobre a nova alta? Sim, Aconteceu aí do mesmo justamente. jeito, ó. Em Isso relação ao preço lá, que não reverteu, Sim, baseia-se que só tá tendo novas baixas, tá vendo? isso mesmo. Ó, Pode continuar, desculpa aí. não, agora vocês me fazem, vocês estão falando que eu estou curioso. É que a gente estava estudando na estante. A gente estava estudando na estante que a gente estava falando que o gráfico ele só vai reverter quando ele achar um posicionamento forte. Um posicionamento que realmente vai causar uma reversão, consequentemente deixando uma nova alta para dar direção ao gráfico. Enquanto não acontecer isso, o gráfico vai permanecer em uma direção só. Não, tem casos aí que eu vou mostrar para você depois. Né? Isso daí é uma confluência para seguir movimento. Confluência para seguir o movimento, sim. Sim, isso é show de bola. É uma confluência para movimento. Mas se a gente tiver em cenário de reversão, vai reverter, ó. Isso, justamente, quando ele Já. está no cenário de reversão, ele reverte. Mas enquanto ele não achar o cenário, enquanto ele não achar o lugar, o posicionamento para poder reverter, ele não vai reverter. Ele não vai reverter, por quê? Porque ele tem nível para buscar, certo? Sim, certo? Você tem que ficar ligeiro com a reversão nos níveis. Você falou certo, os posicionamento. É que não são só Isso, posicionamento em que ela reveste em posição de divisão de preço, posicionamento, fechamento de lote, né? Pai, isso, Fechamento de lote e rompimento de lote. isso. Rompimento de posição que rompeu o lote, quer dizer. São os pontos de reversão. Mas a verdade é essa. Se o preço tem um alvo, se o alvo está aqui em cima, você tem nova alta, você tem espaço, filho, ixi, é banca Isso. toda. É É isso banca mesmo, foi isso que a toda. gente estava conversando, foi isso mesmo que a gente estava esclarecendo, mas Mas a banca toda mesmo. você lembra que eu te falei assim, qual é o intuito da nova alta? Pensa para mim, responde Lembro. para mim. Foi a pergunta que eu fiz para vocês dois. Foi. Era essa a resposta que eu queria. O preço só Isso, vai reverter aqui através de nova alta. A nova alta vai guiar o preço para um nível de isso. compra, para um nível de compra que foi revertido. A nova Uhum. baixa vai buscar o preço para um nível de compra que ele está Foi revertido também. revertendo. Foi depois daí que eu comecei a esclarecer, mas isso estava esclarecendo para Robson hoje também. Foi depois daquela pergunta que você explicou a gente, que aí eu comecei a abrir meu gráfico e ficar só olhando, só procurando isso aí, comecei a achar e ficou bem mais claro para mim. Show de bola. Augusto, Alguém aí tem mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida em Augusto, relação, principal? desculpa, Pode falar. a gente tem uma dúvida aqui no chat, para identificar a taxa dividida tem que ser sempre quando a vela é de final de taxa única ou vela de comando? Show de bola. Isso. Por enquanto, tá? Vocês vão identificar pelos padrões. Opa, desculpa, aqui não precisa não. Vocês vão identificar pelos padrões. Eliminou sem pavio, final de taxa única, comando único, comando lá de comando único tem de taxa dividida, né? No gráfico, tá? Sem você ler o preço só pela vela, você vai identificar por esses padrões. Excesso, falta de pavio em um dos lados de uma das velas, tá? Só que a gente vai entender que taxa dividida é um registro que demonstra para nós que o preço vai trabalhar abaixo desse registro, que é essa taxa registrada, tá? Ou demonstrar que o preço não vai trabalhar nessa zona da taxa, que é acima da taxa, mas vai trabalhar abaixo da taxa. A gente vai aprender a encontrar essa leitura no gráfico sem ser somente pelos padrões de vela. Um exemplo, se você sabe que você tem uma posição, guardem bem isso daqui, mas a gente vai chegar na aula, tá? Isso daqui é só para vocês ficarem ligeiros aí. Né? Por exemplo,
essa vela aqui, ó. Aqui ela faz uma taxa dividida para nós. A mesma marcação. A mesma marcação que você faz, que você faria aqui, ó. A gente fez aqui por causa desse pavio. Por quê? Aqui a gente tem o nosso registro, né? E essa vela rompeu o nosso último registro de baixa. O registro é uma taxa que foi registrada para dizer se o preço vai trabalhar aqui ou acima ou abaixo. Não está trabalhando abaixo? Não é o mesmo conceito que você pega uma taxa dividida que o preço trabalha abaixo ou acima dela? Então, o conceito de taxa dividida, você vai encontrar por padrões no gráfico sem ter que fazer a leitura do preço. Ou depois que você dominar a leitura do preço, saber o que é uma nova alta, nova baixa. E se ela tiver rompimento com injeção do corpo no mesmo sentido do pavio, você sabe que ali você também tem uma divisão de taxa. Só que isso é na visão micro, tá? A divisão de taxa ela é na visão macro. Ela é legal porque já vou entrar no... Tem mais alguma pergunta? Tem sim, Augusto. Perdão, Maurício. Deixa eu só ler a do Carlos aqui, e aí depois você pergunte, rapidinho, tá bom? O Carlos está perguntando, eu tenho uma dúvida de como identificar uma nova alta ou uma nova baixa e o traçamento correto delas. Show de bola, Carlos. Seguinte, tá? O tema da nossa aula hoje é vela de força, né, Robson? Velas... Repete para mim, mano. Tô com a Sim, cabeça. hoje são velas de força, velas de posicionamento, vela de rompimento, posicionamento de compradores e vendedores. Show de bola. Para a gente falar dos posicionamentos, vamos falar das novas altas e nova baixa, tá? A gente fala disso na nossa aula hoje. Aí depois você me diz se eu esclareci para você ou não. Tudo bem? Alguma outra pergunta aí? Maurício, você falou que queria comentar alguma coisa? Sim, na visão micro, igual o senhor acabou de explicar aí, e a macro, a, a, a divisão de taxa, ela respeitou aí também na micro. Então, ela respeita tanto na micro quanto na macro? O que acontece? A macro é uma projeção de formações do preço da micro, certo? Um exemplo. O que é isso daqui? É um candle, não é? Concorda comigo? É um candle, né? Sim, o que tem dentro desse candle aqui? Vários registros de preço, vários trabalhos de preço em tempos menores para ser feito essa vela aqui. 15 segundos. Ixi, eu amo 15 segundos, velho. Olha o tanto de vela. Tá vendo? Sim. O tanto que o preço trabalhou num tempo menor para fazer só aquela vela. O que a gente faz? É descobrir o micro trabalho do preço. Se eu pegasse nesse tempo aqui, ó, e fizer uma marcação aqui, ó. Rompeu. Tá Ó, dividido. olha que lindo. Nossa, isso daqui, tá? Muito luxo, viu? Nossa, show de bola. Em 15 segundos? 15 segundos. Agora, olha que lindo isso daqui, lá em 1 minuto. O preço tem que trabalhar assim. Olha que lindo. Os lugares que eu marquei. Olha o que o preço faz. Ele rompe, ele segue. Aqui ele não seguiu porque travou em linha. Então, nós temos confluência. Aqui nós temos confluência, né? Mas rompeu, tá? Olha aqui. Ele rompe. Olha lá, travou embaixo. O que ele faz? Ele segue. Isso aqui é a entrada top. Essa aqui é a entrada top para nós naquela linha que eu marquei num gráfico de 15 segundos. Por quê? Eu tenho divisão de taxa na forma micro, num tempo menor. O que a gente faz é trabalhar a movimentação do preço, entendeu? É por isso que a gente tem lotes grandes, lotes pequenos, macro lotes, porque isso daqui tudo é um preço só, é um trabalho só que o preço está fazendo. Você está entendendo? Então, Sim, na forma macro ou na forma micro, não importa, a gente tem que pegar as referências certas.
Respondido? Respondido, obrigado. Gente, aproveitando o assunto aí, eu vou falar um pouquinho de vela de força, tá? Vou falar um pouquinho de vela de força aqui, que é umas coisas que vocês têm que guardar bastante. Por que que uma vela de força é importante para nós? Uma vela de força ela é importante para nós porque no gráfico a gente sabe que uma vela de força ela tende a continuar o movimento. Então, quando a gente identifica uma vela de força, a gente identifica uma confluência para seguir o movimento, tá? E como que você identifica uma vela de força? Vela de força são aquelas velas que... deixa eu ver aqui uma vela top de força aqui que vocês vão gostar. Vela de força. Vela de força são velas que engolfam uma posição. Tá vendo? Aqui a gente tem um preço. Isso daqui na visão macro, eu vou pegar uma visão micro que é melhor para vocês aqui, ó. Eu vou fazer uma marcação aqui rapidinho, tá? Depois eu explico as marcações para vocês. Essa daqui é uma vela de força para mim. Por que que eu sei que ela é uma vela de força? Porque o movimento seguiu, né? E por que que esse movimento seguiu? Porque eu tenho 3 marcações anteriores aonde esse preço foi trabalhado que ela rompeu. Quando uma vela faz um rompimento, tudo bem. Agora, uma vela que faz 2, 3 rompimentos, a gente não tem que considerar uma vela forte? Vocês entenderam a minha visão? Sim. De novo, a vela de força, ela continua o movimento, tá? Mas lá no passado do gráfico, ela vai servir de referência para reversão para nós. Então, uma coisa que é interessante que eu vou falar para vocês aqui, que eu quero que vocês guardem muito bem isso daqui. Se alguém não entender isso daqui, se alguém já não tiver visto, me fala aí, por favor, tá? E se alguém tiver mais dúvida, pode me falar também. A gente, antes de mais nada, eu continuar nesse segmento de vela de força, a gente tem que entender que em uma vela só, a gente tem muitos posicionamentos. O que que é um posicionamento, tá? Eu vou voltar de novo para voltar a falar da vela de força, mas eu vou falar do posicionamento, que é importante aqui para nós, para eu poder voltar a falar daqui. O que que é posicionamento? Posicionamento é toda a taxa aonde você tem uma ordem de venda ou de compra defendendo uma posição, tá? Defendendo por quê? Se o preço chegar aqui, o vendedor defende. Desculpa. Se o preço chegar aqui, o comprador defende, o preço sobe. Se o preço chegar aqui, o vendedor defende, o preço desce. Quando essa vela abre, o vendedor desceu o preço, defendeu aqui o comprador. Mas o comprador, ele está daqui até aqui em cima. E quem está aqui é o nosso vendedor, que defende a elevação desse preço e fecha o nosso preço. Então, eu preciso que vocês entendam que cada pavio tem um posicionamento para nós. O preço, quando ele trabalha aqui no pavio, ele tem indecisão, porque se você pegar um pavio de uma vela, vou pegar um pavio de uma vela qualquer, tá? Você tem tanto a ação de compra quanto a ação de venda em um time menor. Então, o preço, quando ele trabalha dentro desses pavios que a gente chama de demanda, né, ele representa uma indecisão para nós, tá? Olha aí, o tanto de preço de compra e de venda que você tem dentro daquele pavio lá, tá vendo? O pavio, ele representa uma indecisão para nós. Agora, as pontas do pavio representam o posicionamento. Aonde o preço nasce, representa um posicionamento para nós. Só que estão os posicionamentos fortes que a gente tem que identificar no gráfico, que servem para a gente de reversão.
O que acontece? Quando a gente tem uma vela verde, eu imagino que vocês saibam disso, mas se vocês não souberem, eu vou falar como o Robson falou ontem, vou explicar como se estivesse explicando do zero. Se eu tenho uma vela vermelha, tá? Eu tenho que saber que a minha vela vermelha ela abre aqui. Eu tenho que saber que essa vela vermelha foi aberta pelo comprador. O comprador tentou levar o preço até aqui em cima. O meu vendedor, defendendo essa taxa, com a intenção de defender essa taxa aqui, para que o preço não passe dessa taxa, ele pega e se posiciona e manda o preço lá para baixo. Ele vai descendo com a força dele que ele está lá em cima. O que ele fez? Chegou em um ponto em que o comprador vai fazer a mesma coisa que o vendedor fez lá em cima. Opa, dessa taxa aqui eu vou defender, parceiro. Nós vamos levar o preço agora. Então, da ponta desse pavio, onde esse comprador começa a atuar, até o fechamento da vela, tem uma ação de compra. E também tem uma ação de venda, porque o vendedor veio de lá de cima e está até aqui embaixo. É por isso que os pavios são indecisões para nós. Agora, eu sei que no corpo da vela, eu tenho injeção de venda. Eu tenho a entrada do vendedor no mercado. Eu tenho a representação do vendedor no mercado pelo corpo da vela de venda. No pavio eu não tenho. Eu tenho que ele defende uma taxa. Mas aonde ele está entrando, aonde ele está atuando, é a partir do corpo da vela. Então, eu quero que vocês guardem bem isso. Uma vela vermelha sempre nasce em cima, tá? Desculpa não chamar ninguém de boa, porque a gente está começando aí do zero. Vamos considerar que a gente está começando do zero. Se ela tem um pavio, eu vou saber que essa vela foi aberta por um comprador. Se ela tiver um pavio aqui embaixo, eu vou saber que essa vela teve uma defesa aqui e foi fechada também pelo comprador. Mas é uma vela de venda. O comprador abriu, o comprador fechou, mas é uma vela de venda, porque nessa área o vendedor atuou. Então, na compra também é a mesma coisa. Na compra também, eu tenho o mesmo sentido. Eu tenho o contrário, eu tenho o mesmo movimento, mas no sentido contrário. A vela de venda, ela se abre embaixo. De compra, desculpa. A vela de compra se abre embaixo. Fecha em cima. Certo? Mas que ação que a gente teve dentro desse preço? Da abertura do preço até esse pavio, eu tive uma ação de venda. Quem abriu a minha vela de compra foi o vendedor, porque o preço, quando abriu, a primeira ação registrada foi de venda. Por isso nós temos um pavio abaixo. Só que aqui, de novo, acontece aquilo lá. O comprador está posicionado na ponta do pavio e ele leva o preço todo lá para cima. Como ele passa do posicionamento inicial, de que foi onde o vendedor abriu o preço, a vela começa a ficar verde. É por isso que a vela fica verde ou vermelha. A vela abre. Um dos lados vai abrir. Agora, se ela for somente em um sentido, tudo bem, o preço vai descer aqui, né? Agora, se ela voltar do posicionamento onde foi aberto no sentido contrário, aí a gente vai ter o sentido contrário da cor da vela. O que acontece, tá? Voltando a falar aqui dos pavios, eu fiz essa marcação aqui, ó. Eu fiz... Cadê a marcação? Isso aqui. Eu fiz a marcação nessa vela aqui para indicar que ela rompeu um posicionamento do pavio, tá? Rompeu essa injeção de venda aqui, que é onde começa a nossa venda, e rompeu também o nosso paviozinho aqui, que é um outro posicionamento. Vocês entenderam por que eu expliquei para vocês aquilo lá? Porque são pontos importantes dentro do gráfico. E o que essa vela aqui fez? Rompeu 3 desses pontos importantes somente em uma injeção. Então, isso daqui é uma vela de força. É uma vela de força muito linda para nós de reversão. Se o preço travar ali, ele vai descer. Funciona assim. A gente tem a vela de força. Ela vai dar sequência no movimento. O preço lá no futuro, quando travar, vai reverter. E se o preço romper e abaixo dela, ele vai reverter. Então, todas as marcações que a gente encontra servem para essas duas coisas, para a gente saber no preço atual se ele vai subir ou descer, pelas confluências, tá? A regra é essa.
travou, tem que reverter, rompeu, tem que seguir. Mas aí a gente vai ter mais confluência. E como que a gente vai usar essas confluências? Em que horas a gente vai usar essas confluências? Nas marcações que a gente faz. E o que a gente marca? Aí começa a brincadeira legal. Nosso primeiro ponto de marcação, além das taxas divididas que vocês aprenderam ontem, as velas importantes para nós, é vela de força. Por que isso aqui é uma vela de força? Porque rompeu o posicionamento, rompeu o pavio, tá? O que acontece? Eu preciso falar de um outro tipo de vela de força também, que serve para a gente, todas as velas, tá? Todas as velas que vocês forem usar como marcação, o principal ponto de marcação dela é no começo. Então, se você tem vela verde, você vai marcar embaixo. Se você tem vela vermelha, você sempre vai marcar em cima. Para lá na frente, ele chegar onde a gente marcou o início do preço, para a gente ter uma referência de reversão de atividade. Um outro tipo de vela de força legal, interessante, que a gente usa no gráfico, tá? São as velas de engolfamento. Independentemente do topo e fundo, apareceu uma reversão, a vela engolfou, para nós é uma vela forte, tá? E um outro tipo de vela de força também legal são as velas de novas posições, posicionamentos seguintes aqui. Só que antes eu vou falar para vocês de posicionamento de compra e de venda, tá? Para a gente poder falar mais um pouco de vela de força. Augusto? Oi. Falta menos de 1 minuto para acabar essa primeira 40 minutos. Aí não sei se é interessante já mandar um outro link. Eu vou encerrar aqui e já mando outro link, então. Ok, certo? Combinado. Gente, eu vou mandar o outro link lá. Toda vez que a gente vai fazer assim nas aulas, tá? Toda vez que cair o link, vocês podem aguardar lá no grupo lá dos alunos lá. A gente já pega e manda de novo. Já vou mandar de uma vez, então.